Vamos iniciar agora a nossa aula 6, acerca de acidentes de trânsito, perícia em acidentes de trânsito. Então, assim como nas situações de incêndio que nós trabalhamos nas 5 primeiras aulas, essa 6ª aula vai ser dedicada exclusivamente a traçar uma metodologia de como vamos fazer a perícia em um acidente de trânsito. Muito bem, para isso nós vamos, obviamente, traçar e identificar algumas recomendações básicas que devem ser seguidas pelo perito, os exames nos locais da ocorrência, então que tipo de exame eu vou fazer, tanto no veículo quanto muitas vezes no ambiente como um todo. Esse veículo ele vai ter que ter nos trazer algumas informações importantes aí relativa a como ele está envolvido no acidente e alguns exames diversos que podem ser feitos aí, principalmente associados à presença de equipamentos de medição de velocidade, como tacógrafos, enfim. Nós vamos explorar todos os itens necessários para que possamos fazer uma boa perícia num local de acidente de trânsito. Vamos dar início então à nossa primeira aula relativa à perícia de incêndio em acidentes de trânsito. Muito bem, temos que definir claramente o que nós queremos enquanto peritos, ou o que esperam as pessoas que nos contrataram muitas vezes para fazer essa perícia ou para contrapor uma perícia oficial. Então, o que nós devemos fazer enquanto peritos, quer sejam designados ou contratados, para o levantamento e a conclusão de algumas informações importantes que devem ser retiradas no momento de um acidente. E para isso nós partimos para a definição, e deixar claro e sempre registrado para que todos possam nunca esquecer qual é o nosso objetivo enquanto perito. Então, a perícia em ocorrência de trânsito tem como objetivo a realização dos levantamentos do local onde tenha ocorrido o acidente, envolvendo os veículos e o trânsito normalmente como um todo, devendo o perito catalogar, registrar, analisar. Então, todo esse cenário tem que ser lembrado, de catalogar tudo que estiver presente, registrar, analisar, recolher todo o conjunto de vestígios encontrados no momento do acidente e também com o intuito de mostrar qual foi a dinâmica do ocorrido, do evento. Então, todo o acidente ele vai preceder depois para o perito tentar demonstrar e colocar no seu laudo a dinâmica de como ocorreu. Então, assim como no incêndio, eu vou coletar materiais, vou fazer um exame inicial bastante minucioso, vou registrar com fotografias, vou buscar a origem do incêndio. No acidente, nós vamos manter uma mesma metodologia. Então, uma primeira foto inicial, um cenário do que está acontecendo, como foi o evento, antes de qualquer alteração, assim como também nas ocorrências de incêndio, nas perícias de incêndio, nós vamos nos deparar nos acidentes onde o ambiente já foi bastante mexido, bastante modificado, quer seja por populares em algum momento, até com o intuito de muitas vezes salvar vidas, resgatar pessoas, por órgãos oficiais de atendimento, principalmente por parte de corpos de bombeiro ou de brigadas que dão atendimento, que vão salvar vidas, e isso obviamente nos compromete muitas vezes a avaliação, a análise real do que aconteceu. E para que eu possa gerar justamente essa dinâmica do evento, essa preservação do cenário, ela sempre vai ser muito importante. Por quê? Porque eu, enquanto perito, eu vou precisar em algum momento determinar a velocidade que esses veículos possivelmente estavam, o sentido que estavam circulando, de que maneira ocorreu essa colisão, esse capotamento, esse atropelamento, enfim, toda a dinâmica, todo o mecanismo que faz parte do conjunto acidente. E não esquecendo sempre de que nós temos que catalogar, mostrar, tirar fotos, a foto do pneu, do carro, a condição que estava, dos acessórios, itens obrigatórios de circulação, da condição do veículo. Vamos poder também fazer aqueles questionários, as pessoas que observaram, quem viu o acidente, como aconteceu, como estavam as pessoas, quem passou o sinal vermelho, quem não passou, enfim, são vários questionamentos que ocorrem durante um acidente de trânsito. Com um detalhe,
eu tenho que ter um foco muito generalizado quando eu falo do acidente de trânsito. Por quê? Porque o acidente de trânsito ele envolve, e vai, na sua grande maioria das vezes, principalmente quando há necessidade de perícia, vai envolver vítimas, vai envolver pessoas, vai envolver muitas vezes óbitos, e eu preciso tratar de uma maneira muito geral isso aí, e não somente focado no veículo, né, como eu fazia no incêndio. Eu focava bastante na edificação, na estrutura, nos equipamentos de segurança, né, e acabava ficando restrito a isso. No acidente de trânsito não, como normalmente nós vamos ter vítimas, vamos ter pessoas envolvidas, faz-se necessário que eu tenha uma amplitude maior da minha investigação. Então, para isso, eu vou trabalhar detalhes, né, catalogar, registrar, analisar todo o conjunto dos veículos envolvidos no acidente, que normalmente pode ser um veículo só, no caso de um capotamento, como podemos ter vários veículos envolvidos. Mas também das pessoas que estão envolvidas, a condição dessas pessoas, por exemplo, a situação do motorista, se o motorista estava alcoolizado, se o motorista é habilitado, enfim, se o motorista estava saindo, de repente, de um ambiente como uma boate, um show noturno, vem já com alterações de comportamento. São todos esses fatores que nos conduzem a identificar melhor e poder traçar um cenário do que aconteceu. E, obviamente, esse cenário, ele sempre vai estar numa via pública, num local de grande circulação. Aí fica sempre aquela recomendação dos equipamentos que a gente deve levar para uma perícia, uma prancheta adequada, caneta, máquina fotográfica, a trena para tirar. E no trânsito, de uma forma especial, né, nós temos uma variável que requer muita atenção do perito, que existe a circulação sempre de outros veículos juntos, né, outros veículos circulando, né. Então a tua segurança pessoal enquanto perito deve ser observada, que principalmente o que acontece, você está atento, fazendo algumas informações, alguns registros, né, como nós vemos aqui, né, uma foto simplesmente ilustrativa, e junto com todo esse cenário, eu tenho um veículo acidentado, eu tenho uma via de tráfego que eu preciso medir, preciso fazer registros fotográficos, ver a sinalização, eu tenho veículos em outro sentido transitando, enfim, são cenários mais complexos e mais perigosos de serem trabalhados. Então fica a recomendação inicial, que nessa perícia nós vamos sim catalogar, registrar, analisar, ver todo esse conjunto de vestígios, entender essa dinâmica, mas não podemos esquecer que estamos aqui no meio de circulação de veículos, de pessoas, e que toda a atenção deve ser dada nesse momento inicial. Dando continuidade aos nossos quesitos básicos e orientações iniciais quanto à perícia de acidentes de trânsito, nós vamos avançar um pouquinho mais em algumas recomendações, algumas orientações básicas aí que devem ser seguidas e deve ser foco de atenção do perito no momento do local, estar presente no local e fazer a sua perícia. A autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato deverá autorizar, independente do exame no local, a imediata remoção de pessoas que tenham sofrido lesão, bem como veículos envolvidos nele se estiverem no meio de via pública ou prejudicando o tráfego. Como eu já falei na nossa conversa inicial, então o que vai acontecer? Isso para nós, no momento de perícia, é bastante complicado, porque acaba atrapalhando, acaba mexendo com a cena inicial, e aquela foto inicial, aquela cena inicial sempre é muito importante. Então existe a previsão legal para isso. Então, a autoridade policial ou a primeira pessoa que tiver autoridade para chegar no local vai autorizar a mexer, né, a remover pessoas que estejam com lesões no local do acidente, assim como também em veículos que porventura estejam obstruindo o tráfego. E obviamente que quando eu mexo na posição dos veículos, quando eu faço a remoção de pessoas, quando eu começo a alterar todo o local do acidente, todos esses são fatores que vão comprometer a minha análise futura. Mas, sabendo essa informação, o que eu vou fazer? Já nos meus questionamentos iniciais, principalmente às autoridades policiais, corpos de bombeiro, é extremamente importante que eu já questione aonde estavam os veículos, estavam em que posição, se foi mexido, se houve uma alteração de cenário. Então, são situações que já vão
favorecer a formação do meu cenário, daquela dinâmica de como ocorreu o acidente. Os peritos registrarão então no laudo as alterações, ou seja, tudo que foi informado pelas autoridades que foi mexido, que foi retirado da posição, né? E obviamente as consequências dessas alterações na dinâmica do acidente ocorrido. Então, se eu tenho um cenário inalterado, é muito mais fácil de observar a questão das marcas deixadas pela frenagem dos veículos, de observar a posição em que os veículos estavam quando bateram, se houve algum tipo de arrasto desse veículo em relação à colisão, se no capotamento esse veículo teve o início, em que ponto ele começou a capotar e aonde ele foi. Eu posso já deduzir antecipadamente, face a alguns pontos, algumas informações, algumas marcas deixadas ao longo da via, já fazer uma estimativa de velocidade, enfim. Tudo isso deve estar constando no nosso laudo para nos embasar na decisão futura. Em caso de acidentes com vítimas envolvendo equipamentos, né, registradores, por exemplo, como velocidade, tudo isso, né, nós devemos, enquanto perito, né, estar fazendo esse levantamento desses equipamentos. Normalmente vai existir unidades que nós chamamos armazenadoras de registro, que são os famosos tacógrafos, os registradores de velocidade, e esses equipamentos, vem aí a dica para ficarmos atentos e conhecer bem a legislação de trânsito. Então, equipamentos armazenadores de registro, eles são obrigatórios em alguns tipos de veículos e eles nos trazem informações importantes, como a velocidade e o tempo, né? O que vai facilitar a nossa vida. Então, ele vai registrar a velocidade que o veículo estava e em que tempo ele bateu. Então, existe também esse tipo de equipamento que deve ser fruto de perícia. Nos casos de ocorrências de acidente de trânsito em veículos oficiais e particulares, o Instituto de Criminalística só deverá ser acionado se houverem vítimas. Então nós sabemos que existe o órgão oficial que faz a perícia, que são normalmente os institutos de criminalística, e sempre, em toda situação que houver vítimas, deve ser acionado. Deve ser acionado. Por que vai ser acionado? Então o órgão de trânsito vai fazer o levantamento inicial, vai fazer o boletim de ocorrência, vai pegar a declaração de testemunhas, vai fazer o registro fotográfico, enfim, faz toda aquela parte técnica inicial, que é um dado, uma ferramenta importante que eu preciso ter em mãos para emissão do meu laudo. E, havendo vítimas, automaticamente há necessidade de acionamento do Instituto de Criminalística. Nesse Instituto de Criminalística também, muitas informações, principalmente acerca das vítimas, vão ser importantes para nós. Como, por exemplo, no caso de haver ingestão de bebida, né, quando essa vítima, ou seja no hospital, ou seja em óbito, né, são situações distintas, sempre é realizado o exame de embriaguez. Então, vai me trazer informação. Ou, muitas vezes, pela dinâmica de como foi a fratura, como foi a lesão, você já consegue também ter uma imagem antecipada de como ocorreu o acidente, a intensidade e até mesmo para que possa bater essa informação, muitas vezes com a informação do tacógrafo, da velocidade que vinha, do tempo, do momento em que aquele acidente ocorreu. Então, assim, são informações muito básicas, genéricas, mas que nós devemos observar. A autoridade policial que está no local, a questão da possibilidade, da previsão legal de que se mexa veículos, de que se retire vítimas, para evitar, né, todo um atraso no atendimento, impedir a circulação de vias. Então, o mais rápido possível vai ser liberado, independente de qualquer tipo de perícia. E também, sempre que houver vítimas, vamos lembrar que o Instituto de Criminalística, né, quem faz toda essa análise da vítima, deve ser acionado no local do acidente. Vamos em frente, então, com alguns quesitos, algumas informações agora mais técnicas acerca de uma metodologia que nós vamos trabalhar nos exames nos locais da ocorrência de acidente de trânsito. Então nós vamos apresentar de forma gradativa alguns itens, alguns quesitos básicos importantes e que não devem ser esquecidos pelo perito no momento do levantamento no local do acidente.
Esses quesitos, eles não são únicos, não são genéricos, obviamente, mas são um ponto de referência para que possamos efetivamente partir, para não sair do zero naquele momento que chegamos no local da ocorrência. Vamos aqui apresentar uma metodologia, alguns pontos a serem observados e que vão facilitar o teu trabalho, né, o nosso trabalho enquanto peritos no local do acidente. Então, tipos de acidente que ocorrem, então, esse tipo de exame restringe os locais que ocorrem acidentes de trânsito, devendo o perito levantar elementos materiais que indiquem a dinâmica do evento, a causa e determine a sua autoria. E para isso, nós vamos partir e começar de alguns quesitos básicos de questionamentos, de ações a serem desenvolvidas no momento da chegada no local do acidente. Então, nós vamos partir para alguns itens básicos, lembrando, isso aqui é somente orientativo, você pode, enquanto perito e com a tua experiência em trabalho, acrescentar itens ou retirar, obviamente dependendo da dimensão que você quiser trabalhar e da informação que você quiser levantar. Mas é um roteirinho básico, com algumas informações, uma metodologia sugerida para ser aplicada no local do acidente. Então vamos aí aos quesitos básicos. Então primeiro, houve acidente? Sim. Então, se eu estou lá, aconteceu. Qual a natureza do acidente? É auto, moto, atropelamento, capotamento, enfim. Deixar claro qual é o tipo de acidente que eu estou tratando, que eu estou periciando. Parece simples, mas muitas vezes, e isso a gente já observa em alguns laudos, né? Você começa a ler o que está feito e você não entende no primeiro momento se foi só um acidente com um veículo, se tinha um capotamento, enfim. É muito claro, tem que ser muito objetivo, assim, exatamente o que você está fazendo. Qual o modo como ocorreu e que motivos lhe deram causa? Então, todas as minhas investigações, o meu trabalho, ele vai estar focado em buscar essas respostas. Quais as condições da pista e do tempo? Esse é um outro ponto extremamente sensível na perícia. A condição da via, sinalização, se estava chovendo, estava sol, se estava contra a luz solar, né? Existem vias que, dependendo do determinado horário, principalmente o pôr do sol, ele obscura, né? A visão nossa fica comprometida, então isso pode ser um fato que vai nos apontar uma possível causa de acidente. Então, condição do tempo, condição da pista, inclinação, tipo do pavimento, enfim, todo aquele cenário físico que está envolvendo o acidente. Então, assim como eu fazia também no incêndio, de descrever a edificação, os cenários, o que eu encontrei, quais eram os meios de prevenção, no acidente de trânsito nós vamos partir para a mesma linha de raciocínio. Existem sinalizações verticais e horizontais na via? Também, informação importante, tem que estar tudo bem sinalizado, fica aí a recomendação, estudar, ver muito claramente assim, quais são as normas que regulamentam aí a questão de pavimentações, de sinalizações, de via, Código Nacional de Trânsito, informações importantes quando eu quero trabalhar com perícia em acidentes de trânsito, né? Assim como na parte de incêndio eu tinha que pegar as normas regulamentadoras, normas do Corpo de Bombeiro, normas técnicas de eletricidade, para acidente de trânsito nós vamos manter a mesma linha, o mesmo raciocínio. Qual a velocidade ou velocidades dos veículos envolvidos? Então essa é uma informação importante também que deve constar, porque nós sabemos aí que o excesso de velocidade é uma infração e causador de muitos acidentes, inclusive. Então, veículos em excesso de velocidade podem em algum momento ser apontados, né, como causadores do acidente também. Então vamos lembrar de que nós temos que levantar essa informação. Ela é muito mais fácil quando eu tenho veículos, principalmente veículos associados ao transporte de carga, de passageiros, veículos articulados, né, os veículos maiores, todos eles devem ter dispositivos que registrem tempo e velocidade. Então nosso trabalho fica muito mais fácil. Mas veículos leves não é obrigatório. Aí nós vamos ter que partir para alguns conhecimentos um pouco mais profundos na parte de física, né? Na parte de dinâmica, na parte de cinemática, para entender e poder até dimensionar de forma estimativa
qual a velocidade dos veículos naquele momento, baseado sempre em pontos referenciais e informações que eu consiga colher no local. Quais as deformações sofridas pelos veículos em decorrência do acidente? Então, obviamente, nós temos aí, podia citar para vocês aí vários exemplos de acidentes ocorridos, mas é importante que você veja e essas deformações em decorrência do acidente, elas podem nos trazer muita informação acerca da velocidade com que esse veículo bateu, acerca da posição que ele estava, acerca de aonde exatamente ocorreu aquela colisão. Então, as deformações, todo o estrago feito nos veículos pode acontecer, né? Já aconteceu, por exemplo, você chegar a fazer uma perícia num veículo que está faltando um pneu, né? Onde está aquele pneu? Deveria ter, num veículo leve, teoricamente, 4 pneus. Um pneu está faltando, ou seja, então já começa a nos apontar algum cenário diferenciado. Enfim, tudo que puder ser registrado sempre vai nos ajudar no nosso laudo final. É possível determinar a localização exata da colisão? Muitas vezes não é possível. Mas sempre que eu puder determinar aonde foi o local de colisão, vai me sugerir, né, lá na frente, uma determinação mais clara da origem e da causa. Assim como no incêndio, sempre era importante que eu achasse a gênese, a origem do fogo e as suas consequências, no acidente de trânsito não será diferente também. Então, nós temos o mais sensato possível, dentro de uma realidade que acontece, em cima, obviamente, do registro fotográfico, da medição na pista, da informação da testemunha, tentar determinar o exato local da batida da colisão. Nos casos da evasão de veículos, existem vestígios, testemunhas, então também é um outro cenário que nós encontramos, veículo bate, atropela e se evade do local. Então é importante que a gente procure levantar esse tipo de informação, né? Então se tinha veículo que se evadiu, se alguém conseguiu ver qual é o modelo, a placa, enfim, informações importantes. Existem animais envolvidos? Então, é um outro cenário também que a gente vê com bastante frequência, atropelamento de cavalos, cachorros. Então, isso causa grandes acidentes, inclusive com mortes, né? Então, nós temos que ver isso aí. Vamos checar, mas foi um cavalo que causou o acidente, estava solto na pista. Quem é o proprietário desse cavalo? Da onde veio? Né? Então, com aquela entrevista, com aquela busca local, a gente consegue identificar e também temos que fazer aí essa citação no nosso laudo, no nosso relatório final. O veículo reunia condições para trafegar com segurança, né? Então aí vai entrar aquele outro ponto importante, né? Que é a manutenção e conservação do veículo. Aí eu vou registrar o quê? Condição dos pneus, equipamentos obrigatórios de segurança, itens interiores ao veículo, se não houve alteração de características, né? Então, o veículo foi rebaixado, foi alterado. Então, importante também que eu conheça todas as características do veículo, assim como eu precisava na edificação conhecer a sua planta, seu desenho, eu preciso também nos veículos ter essa informação, porque alterações de características de veículo são fatores aí que podem causar acidentes, que comprometem estabilidade, segurança, frenagem, enfim, deve ser observado também. Também, se os veículos possuem o tacógrafo, se foi coletado, se foi visto, é um ponto, obviamente, que não compete a nós, enquanto perito, ir lá, no primeiro momento, mexer nesses equipamentos, até porque é a autoridade policial que vai fazer esse recolhimento, mas, sim, na sequência, eu posso comparecer ao posto, ao local onde essa autoridade vai levar esse material, ver as informações, ver os registros e, obviamente, compor no meu relatório final. E nos casos aí de sinistros noturnos, é possível determinar, por exemplo, se o farol do veículo estava aceso ou apagado, se é um farol adequado, se estavam todos funcionando. Então são coisas mínimas aos olhos leigos, mas que para um perito não devem passar desapercebidas, né? Então vamos ficar atentos, como aí alguns quesitos iniciais, para vocês, esse roteiro básico aí a ser seguido, de forma a não perdermos nenhuma informação importante para o nosso laudo final, para a nossa perícia.
Vamos então dar continuidade agora ao tema 4 da perícia em acidentes de trânsito. Esse tipo de perícia nos veículos é extremamente importante. Então, como já foi relatado anteriormente, todo aquele cenário inicial, os levantamentos, a foto, aquela imagem é extremamente importante, mas não podemos esquecer de que deve se restringir, obviamente, ao veículo esse exame, esse dado mais minucioso. Então, é importante o quê? Que esse tipo de exame se restrinja ao veículo envolvido no local do acidente, devendo o perito determinar todas as avarias, condições de funcionamento de sistemas, presença de materiais biológicos, equipamentos, latinhas de cerveja, por exemplo, bebidas alcoólicas diversas, enfim, todos esses itens. E para isso, assim como no tópico anterior nós formulamos alguns quesitos básicos, também agora nós podemos ter um roteiro, também uma metodologia seguindo aquela lógica inicial de levantamento de informações, o que nós podemos fazer aí referente ao veículo de uma forma mais específica, de uma forma mais próxima. Muito bem, então alguns quesitos básicos. Quais as deformações sofridas pelo veículo em decorrência do acidente? Eu já falei um pouquinho lá atrás sobre a importância de nós determinarmos e observarmos claramente essas deformações, até para que eu possa descrever melhor a dinâmica do acidente, a dinâmica do ocorrido. Se há impregnação de tinta automotiva de cor diversa à do veículo. Então, os veículos têm essa característica, né? São várias cores, e muitas vezes na perícia, no local do acidente, eu consigo observar, poxa, é um veículo branco, mas ele tem marcas de outras tintas, de vermelho, de azul, de amarelo, enfim, indica para nós a presença de algum outro tipo de agente, que pode ter sido um outro veículo, pode ter sido uma moto, pode ter sido um anteparo, uma barreira, um poste, uma placa, enfim, sinais que vão indicar para nós a presença de algum outro agente. Pode ter sido o veículo, pode ter sido uma placa, enfim, importante observar essa questão da impregnação de tinta de outra cor nesse veículo vistoriado. Há resquícios de material biológico humano no veículo, por exemplo, sangue, sêmen, saliva, urina, fezes, suor, enfim, materiais que indiquem a presença de outras pessoas também. Por que é importante eu estar atento a esse tipo de informação? Porque pode muitas vezes esse veículo que ocasionou o acidente estar fugindo, por exemplo, de uma cena de crime, onde houve violações, houve agressões, a pessoa estava em algum momento, por exemplo, com sangue. Não é normal estarmos dirigindo e termos marcas de sangue dentro do veículo. Então, eu tenho que estar atento a esse tipo de situação e registrar sempre, não esquecer de registrar e sempre que possível colher amostras desses materiais, para que seja levado em laboratório e seja confirmado que realmente, olha, esse material era sangue, olha, esse material é sêmen, é saliva, que pode pela cor muitas vezes nos levar a informações que não são corretas. No caso de sinistros noturnos, é possível determinar se o farol estava aceso ou apagado no momento do acidente. Então, parece bastante simples a um primeiro momento, a um entendimento de um leigo, mas é comum, né? Quem de nós já não se deparou em via pública à noite com um veículo com luzes apagadas, né? Então, quando eu chego no local, no acidente noturno principalmente, uma das coisas que de imediato eu vou verificar é no painel de instrumentos se a luz estava ligada ou desligada, né? Então, é simples, é uma informação simples? Mas valiosa para as nossas conclusões futuras. Então, vamos lá estar atento no caso de sinistros noturnos. O veículo possuía tacógrafo? Foi coletado disco, fita, diafragma, esses materiais são itens obrigatórios, certo? Fazem parte de um rol de equipamentos obrigatórios de algumas modalidades de veículos e que, obviamente, como já foi dito anteriormente, a autoridade policial que primeiro chegar ao local, ela pode fazer esse recolhimento desses materiais. Então, foi coletado? Ah, não foi coletado, não tinha, não estava funcionando, estava com defeito. Então, tudo isso vai fazendo parte do meu registro, das minhas
anotações, inclusive sempre lembrando, registro fotográfico em tudo. E também, até como uma questão de você não esquecer algumas coisas ao longo de todo esse cenário que você vai vendo, aquela questão também de um gravadorzinho de mão, você vai vendo, vai percorrendo e vai falando, veículo acidentado, está aqui próximo ao meio-fio, parari, parará, assim, vai dando todas as informações. Estou observando manchas de sangue próximo ao banco, inspeção no tacógrafo, o mesmo já está alterado, foi violado o seu lacre, várias informações. Sempre procura falando e anotando, que vai facilitar muito para você na hora de fazer o teu relatório, o teu laudo final. Também, se há vestígios de substâncias alcoólicas e entorpecentes no veículo, né, nós sabemos hoje que, infelizmente, nós temos um número muito alto de acidentes que são causados por pessoas que estavam alcoolizadas. Então, infelizmente, é uma infração muito grave e que ocorre bastante no nosso país. Então, é importante nós observarmos se tem lá aquela latinha de cerveja jogada, se tem o cheiro do álcool dentro do veículo, se tem algum resquício de algum tipo de entorpecente, como cigarros, enfim. Informações, mais uma vez, sempre reforço muito isso que é importante. Todo e qualquer detalhe vai ser precioso para nós no momento da confecção do nosso laudo. E, por último, se o veículo reunia condições para trafegar com segurança antes do acidente. Também falei alguma coisa lá atrás nas recomendações básicas, mas aqui de forma mais específica e contundente. Todo detalhamento acerca do veículo deve ser feito. Todo. Desde a condição dos pneus, farol, sinalizações de pisca. Nós devemos ir lá e testar para ver se todos estavam funcionando. Obviamente, aqueles que não foram comprometidos pelo acidente, né? Painel de instrumento, luzes, tacógrafo, bancos em condições, cintos de segurança, enfim, tudo que compõe o veículo deve ser ponto de um olhar minucioso nosso. E, obviamente, aqueles itens obrigatórios no veículo, macaco, chave de roda, estepe, que muitas vezes não interferem em nada num acidente, como numa forma específica, assim, muito específica, mas são itens obrigatórios que devem ter no veículo. Também deve ser registrado junto às nossas informações. Ou seja, todo detalhamento possível do veículo deve ser registrado, deve fazer parte das informações que vão compor o nosso relatório, o nosso laudo final. Partimos agora para o nosso último tema da aula 6, que vamos tratar de exames diversos que devem ser feitos no local do acidente e principalmente em equipamentos que estão disponíveis, que são obrigatórios em veículos. Então, a análise de aparelhos como discos, diafragma, fitas, diagramas lógicos, analógicos, que tem sempre o objetivo do quê? Detectar tempo e velocidade. Então são esses equipamentos que nós temos que estar atentos aí para pegarmos as informações que ali estão e levarmos para o nosso laudo pericial. E também, semelhante à metodologia que nós desenvolvemos para os itens anteriores relativos ao veículo e à cena do acidente, também para esses equipamentos nós podemos pegar aí e trabalhar com alguns quesitos básicos. Quais seriam esses quesitos básicos? Inicialmente, o aparelho registrador instantâneo apresenta alguma forma de adulteração. Lembrando, esses equipamentos mais comuns, os tacógrafos, eles devem ser lacrados pela autoridade de trânsito. Então, se eu observar no momento da minha inspeção no veículo que houve violação, adulteração desse lacre, que não tenha sido pela autoridade policial que esteve no local, deve ser imediatamente registrado. Os dados dos discos, do diafragma, fitas, enfim, coincidem com os dados do veículo, do condutor e do acidente, porque também esses diafragmas, esses tacógrafos, quando são inseridos, que é um disco um disquinho de papel, ele é colocado algumas informações para qual veículo ele está sendo e quem é o condutor. Então, eu também vou checar, vou ver esse tipo de informação. Avançando um pouquinho mais,
qual a velocidade do veículo no momento do acidente. Então, o tacógrafo ele vai fazendo aquelas anotações, tempo, velocidade, tempo, velocidade. A hora que ele estiver parado, ou seja, a hora que o veículo bateu, que foi o acidente, ele vai apontar em que velocidade estava e em que tempo ocorreu. Vejam o quanto é importante para que eu possa fazer a perícia e realmente apontar qual foi a causa do acidente. Qual o horário em que o acidente ocorreu? Assim como a velocidade, aquele tacógrafo, se ele estiver funcionando adequadamente, ele vai apontar e vai dizer claramente, ó, o acidente desse veículo estava com a velocidade de 70 km por hora às 14h23. Né? Você vai no disco, o disco nos dá essa informação. Qual a distância percorrida após o acidente até o repouso? Então, o que acontece? Como ele vai indicando tempo e velocidade, obviamente, a hora que bate, ele tem um decréscimo muito grande da velocidade, e a hora que ele vai parar, ele vai apontar. Então, gráficos de linha, interpretações muito simples que podem ser feitas pelo perito no momento da análise desses equipamentos. Então, importante que a gente fique atento e olhe e utilize, né? Lembrando que equipamentos dessa natureza são obrigatórios apenas em alguns tipos de veículos em circulação, não são obrigatórios para todos. E ainda, se há a indicação de vibração de agulha, que é um problema que acontece no diafragma no período entre o acidente e a retirada do disco, que possa indicar a abertura do tacógrafo antes da chegada da equipe oficial. Então, quem já está acostumado a mexer com tacógrafo sabe que se você tentar violar, se você abrir, ele vai ocasionar um efeito que nós chamamos de vibração e que, obviamente, vai indicar para nós que houve uma tentativa de violação, uma tentativa de tentar adulterar o que acontece. Então, com essas ferramentas a mais que existem, tacógrafos, discos, diafragmas, justamente eles vão nos propiciar essa oportunidade, né, de ver o que aconteceu de fato, porque são equipamentos mecânicos que funcionam perfeitamente e estando no seu estado normal de funcionamento, ele vai realmente registrar para mim a informação que eu preciso. Por que é importante que eu tenha essa informação clara para mim? Que toda informação em função do tempo e da velocidade que esse veículo estava vai me auxiliar a descrever a dinâmica do acidente, o sentido que ocorreu, como houve a colisão, em que momento houve a colisão, certo? Então são dados importantes e que vão sempre nos elucidar, vai nos remeter a ter aquela informação de forma mais clara. Então são poucos itens, mas extremamente importantes e que vão te ajudar muito naquele momento da perícia, naquele momento que você estiver no local, de forma a você não esquecer nenhum tipo de informação. E volto mais uma vez com aquela orientação. Esses são pontos que não são únicos, né? Ou seja, é uma metodologia sugerida para você ter levantamentos no local. É importante que você, como perito, quando for ao local, você já tenha a tua metodologia pré-estabelecida. Por quê? Que vai evitar de você esquecer pontos importantes, informações importantes que vão te ajudar ao final. Então, estabeleça a metodologia, parta dessas pequenas, mas objetivas referências, dessa metodologia apresentada a vocês, para que naquele momento específico você não deixe de prestar nenhuma informação. Um perito que hoje faz o seu relatório, a sua análise em cima de dados técnicos, informações com conteúdo, podem ter certeza que vai ser aquele perito valorizado no mercado, que é aquilo que nós precisamos. Pessoas que, primeiro, acima de tudo, levem a informação digna, fidedigna daquilo que aconteceu, o real cenário, e que, obviamente, possam trazer de forma a que, em algum momento futuro, aquelas causas de acidente que muitas vezes tiram vítimas, possam até ser eliminadas. Então, uma boa perícia, ela faz parte de um circuito, que nós chamamos aí de um ciclo de perícia, aonde do resultado final de uma perícia pode resultar, inclusive, na alteração de um determinado equipamento de segurança, no caso dos automóveis, e que também pode ser no caso dos equipamentos de segurança contra incêndio. Então, sempre a perícia ela vai ter como seu ponto final uma possível alteração de normas, de regulamentos, de equipamentos, enfim. O nosso trabalho enquanto perito é extremamente importante
para que possamos contribuir com uma sociedade cada vez melhor. Agora, na nossa prática, nós temos aqui a imagem de um acidente, que normalmente é o que nós encontramos quando nos deparamos numa perícia em local de acidente. O que é importante? Todo esse cenário seja registrado, fotografado, enfim, todos os atores envolvidos, né? Quer seja um resgate médico, quer seja um corpo de bombeiros, quer seja um incêndio que está ocorrendo, enfim. Tudo isso faz parte do que nós vamos efetivamente encontrar. E para que eu possa fazer essa perícia, recomendo a todos vocês, na nossa atividade prática, primeiro, que estudem profundamente as normas de trânsito, o Código Nacional de Trânsito e todas as suas implicações. Para quê? Para que eu possa, lá na frente, apontar causas e responsabilidades. Também que corpos de bombeiro, equipes de resgate e emergência possuem protocolos, normas de procedimentos, protocolos de ação, que muitas vezes vão nos ajudar a nortear o que essas equipes fazem no momento da chegada de uma ocorrência. Então você consegue localizar junto a esses sites de corpos de bombeiro, de equipes de resgate como o SAMU, procedimentos, protocolos operacionais padrão e que servem justamente para orientar essas equipes. Então fica como uma sugestão, uma atividade prática para vocês, esse estudo, essa pesquisa dessas normas, desses procedimentos, para facilitar a sua perícia no momento do acidente. Estamos chegando ao final dessa aula número 6, aonde nós apresentamos de uma forma objetiva alguns roteiros básicos, quesitos básicos relativos à parte da perícia em acidentes de trânsito. Recomendações básicas, tanto para exames nos locais do acidente, da ocorrência, assim como também dos veículos envolvidos e também de alguns equipamentos que são obrigatórios. Procuramos, nesse contexto, inserir você enquanto perito de ações que você podem ser feitas, ações que são obrigatórias ou não, ações por parte dos órgãos policiais, órgãos de emergência, enfim, todo um cenário que compõe um acidente de trânsito e que obviamente podem orientar você e vão te nortear para que seja produzido um laudo, um relatório acerca de como ocorreu aquele acidente, a causa e toda a dinâmica do acidente. Então, roteiro simples, objetivo, mas que com certeza vai te ajudar muito no momento da perícia. E com isso, nós encerramos essa disciplina de perícia de incêndios, explosões, acidentes de trânsito e catástrofe. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, tenham sucesso no desenvolvimento dessa nova função e que não esqueçam nunca, para que possamos ser um perito, precisamos conhecer profundamente aquilo que estamos trabalhando. Então, desejo sucesso a todos vocês e vamos em frente.